Então, para o pessoal que está aí assistindo, essa vai ser a nossa primeira aula de autenticação em Rails, né? Então, vou aqui começar a nossa apresentação em slides, vou dar rapidinho uma introdução teórica para vocês e posteriormente a gente vai partir para a parte do código mesmo. Então, vamos lá. Qualquer coisa, gente, por favor, sinta-se mais do que à vontade para ligar o microfone e me interromper. Como eu estou compartilhando a tela aqui, dificilmente eu tenho acesso ao chat do Discord, então qualquer coisa, por favor, liguem mesmo o microfone, é mais fácil para mim. Mas caso você não consiga ligar, não tem problema, qualquer coisa, Davi me dá um toque aí, né, Davi? Então, Sim, mano. pá, beleza. Valeu, valeu. Então vou tocar aqui então a aula. Primeiro, o que é autenticação, né? O que é esse conteúdo que a gente vai ver na aula de hoje? Então eu peguei aqui a dúvida do nosso famoso dicionário, apesar de ninguém ter mais esse livro físico hoje em dia, que diz aqui que é o ato de estabelecer ou confirmar como autêntico, né? Então, relacionado à veracidade de alguma coisa. Aí, essa definição acho que não diz muito pra gente no nosso conceito de voltado aqui à programação, né? Então, vamos trazer isso mais para dentro da nossa realidade, dentro do que a gente trabalha aqui na Struct, dentro do que vocês não só trabalham aqui na Struct, mas provavelmente vão trabalhar em algum momento do curso também, que vocês já não trabalharam. Então, geralmente um campo de autenticação, ele é baseado no, por exemplo, aqui a gente tem o usuário do Facebook, né? A gente tem aqui o e-mail ou o username dele e a gente tem uma senha. E aí essa senha é usada para verificar se, não, esse cara aqui é o dono desse e-mail ou dessa senha. Então, vamos supor aqui que a gente tem o nosso banco de dados, né? Inclusive eu estou aqui com o que a gente fez até as aulas passadas aqui, né? Então a gente tem a nossa tabela de disciplinas, a gente tem a nossa tabela associativa de estudantes, suas disciplinas, a gente tem aqui a tabela de estudantes, a tabela de professores, né? Aqui no nosso esquema dá pra gente ter um vislumbre rapidinho dessas tabelas. Ele até fala, ó, criei a tabela estudantes, criei a tabela estudantes e disciplinas. E aí eu queria que vocês pensassem. Vamos supor que nós somos aqui o dono do GitHub. E como dono do GitHub, a gente tem que guardar, a gente tem as tabelas usuários. E essas usuários vão possuir e-mails e vão possuir senhas. Vocês já pararam para pensar se da forma que a gente está habituado a fazer as coisas aqui no Rails, teria algum problema a gente salvar a senha dessa forma tradicional em que a gente salva atualmente? Que é tipo, criando um campo password e passando ele como uma string, por exemplo? Bom, se vocês não conseguem pensar no problema, vamos pensar primeiro no banco de dados como uma tabela. Então, como por exemplo, uma tabela que a gente tem aqui de... Sei lá, a gente vai fazer compras, você vai fazer compras no mercado. Então você vai ter uma tabela lá, a fruta, o preço dela, o nome dela, o código de identificação daquela fruta, por exemplo, na hora do caixa. Se a gente guardasse um usuário dessa forma, né? Tá lá, a coluna usuário. E aí a gente tem o nome do usuário, o, o ID desse usuário, o e-mail desse usuário, a senha desse usuário. Num, aos olhos de vocês, parece bom você ter uma senha salva assim simples numa tabela? Tipo, diretamente na tabela? Vocês se sentiriam seguros se a senha de vocês de qualquer coisa tivesse em uma tabela que... Assim, se a pessoa tem acesso à tabela, ela tem acesso à sua senha e com base nisso ela tem acesso a todas as suas informações. Ou muitas vezes tem acesso, vamos supor, à sua conta do banco, por exemplo. Pensa na sua conta do banco como uma tabela também. Se a pessoa consegue ter acesso a essa tabela, onde tem a sua senha, ela consegue ter acesso a tudo. Ela consegue fazer transações, ela consegue ter, se ela tem acesso numa tabela, ela consegue ver qual a senha do seu cartão, então ela consegue ver, ela pode fazer transições no seu cartão, por exemplo. Ela consegue ver a senha do seu Pix, ela pode fazer transações no seu Pix. Vocês concordam que talvez não seja a melhor forma a gente criar, por exemplo, um campo aqui de usuário, caso a gente, na nossa aplicação, quando a gente for criar um usuário, a gente for criar uma password para ele, aí se a gente passa como string, ele vai ficar salvo no nosso banco de dados como uma string. E a qualquer momento, o que construir a aplicação ou qualquer outra pessoa ia poder ter acesso
a senha desse usuário. Isso não parece muito seguro. Então, qual é a solução disso? Bom, a gente tem aqui a nossa criptografia. Mais uma vez eu trouxe aqui o nosso querido amigo dicionário para ajudar a gente nessa hora. Ele fala que é um conjunto de regras e técnicas utilizadas para codificar a escrita. Então, para tornar o código incompreensível para quem não está autorizado a ter acesso ao seu conteúdo. Vamos pensar aqui, trazendo para o ambiente de vocês, por exemplo. Eu não sei se muita gente aqui usa o WhatsApp Web, mas sempre que eu, por exemplo, vou acessar o WhatsApp Web, ele fica um tempinho ali criptografando as mensagens, né? Ele fica um tempinho ali carregando, mostrando. Por que a criptografia é algo tão importante? Hoje em dia, e acho que até antigamente mesmo, na própria Segunda Guerra Mundial, por exemplo, já era utilizada da criptografia, talvez não dessa forma que a gente tem hoje, mas já era utilizado para codificar as mensagens que eram passadas, né? Então, inclusive, um grande mérito do Aron Turing foi conseguir quebrar a criptografia alemã. Então, essa é uma ferramenta antiga e que a gente vai estar utilizando aqui para a gente guardar as informações cruciais do nosso usuário ou do nosso campo que a gente queira que tenha essa autenticação mais segura. Então, vamos partir agora para o código, porque eu acho que talvez algumas coisas fiquem mais claras. Mas antes disso, alguém tem alguma dúvida? Antes da gente passar para o código, isso aqui foi mais uma apresentação teórica para vocês conseguirem enxergar talvez o problema da gente estar salvando a nossa senha diretamente no banco de dados. Mas antes disso eu vou trazer esse problema diretamente para vocês. Mas até então alguém tem alguma dúvida? Opa, queria fazer só um comentário assim, rapidinho. Por favor. Só sobre a senha, na real, ela não é exatamente criptografada. Ela é, não sei o nome que a gente fala em português, mas ela é meio que, ela é, acho que rasteada, que seria em português, né? Em inglês é hash, literalmente, mas ela é meio que rasteada, que ela é tipo uma criptografia, só que a diferença é que a criptografia, ela é de dois caminhos, né? Você pode, se você souber a função de criptografia, você pode recuperar o valor original. Então, o rastreamento, ele meio que função criptografada e joga faz uma manipulação nela para ela ficar única no banco de dados. Porque, por exemplo, se você acessar um banco de dados com uma criptografia, um algoritmo de criptografia único, normalmente se várias pessoas colocarem a mesma senha, sei lá, todo mundo bota senha 1, 2, 3, se você acessar o banco de dados, um hacker entrar, por exemplo, ele vai conseguir ver que muita gente colocou uma senha igual, porque o código que ficou lá é o mesmo. Então a gente dá meio que essa salteada nele para ficar diferente. Mas isso é o que você não precisa se preocupar muito, porque da forma que o Gabriel vai mostrar para vocês, o Rails já faz isso automaticamente pra gente. É só uma diferençazinha mesmo, que é legal saber. Massa demais, massa demais. Essa é uma magia aí que o Rails está rodando por trás dos panos. Vocês vão ver que à medida que a gente avança, é muita coisa que acontece que a gente não interage direto, né? E é por isso que é interessante a gente trabalhar com gens. E falando em gens, a gente vai estar trabalhando na aula de hoje com essa gen device que vai ser responsável por fazer esse rasteamento que o Davi falou para vocês, né? Se vocês olharem aqui na documentação do próprio GitBook, no próprio GitHub deles, perdão, eles têm muita coisa aqui já, então aqui ó, The Device Week, Bug Report, tem muita coisa, muita informação que vocês podem acessar. Se vocês quiserem saber mais de rasteamento também, é só pesquisar aqui e aparece na própria Wikipédia mesmo, tem informação muito boa lá. Mas vamos trazer primeiro aqui para vocês, vou mostrar, todo mundo conseguindo ver aqui o meu código, né? Então, vamos criar aqui vou só para mostrar o problema aqui para vocês de uma forma bem rapidinha. Se a gente for criar uma model de usuário, por exemplo, e a gente passa um campo para ele de e-mail, que a gente quer que seja um string, e uma senha, que a gente quer que seja um string também, né? A gente pode declarar mais coisas aqui, mas por enquanto vamos deixar só isso, é só para servir de exemplo. Posteriormente eu vou até inclusive apagar essa migrate que a gente vai fazer aqui. Então, beleza, a gente criou essa tabela de usuários com o comando Rails gmodel que eu fiz aqui. Lembrando que o G vem de generate, model é para criar uma model. Aqui você coloca o nome da model e os campos que você quer.
Então, vamos dar agora um db migrate para ele pegar essa migração que a gente criou e ele atrelar o campo de dados para você poder criar um usuário. E vamos para o nosso console do Rails. Vamos criar aqui um usuário, passar aqui um e-mail para ele. Vou chamar, pronto, de batata, com uma senha chamada de batata também. Então, faltou só uma coisa importante aqui, que é um comandinho. Pronto. Agora se a gente der um enter, vocês vão ver aqui que eles vão ter criado o usuário com ID número 1, e-mail batata, senha batata. Então agora vamos supor que eu tenho uma tabela no meu banco de dados que registra todos os usuários. Por exemplo, um index, igual a gente viu aí nas aulas passadas com o próprio Davi e com o Nicolas. O index é basicamente um método que retorna pra gente toda... Ele pega aquela classe que a gente tem aqui, por exemplo, a classe usuários, aquela tabela, e retorna todos os objetos dela. Se eu der aqui um user pontual, vocês vão ver que a gente possui aqui só um usuário. Mas vocês podem ver aqui que a pessoa que tem acesso a essa tabela, que está guardando user pontual, por exemplo, ou a tabela que tem todos os usuários, ele tem acesso direto à senha do nosso usuário aqui. Tá bem aqui, batata, tá alto e claro. Inclusive, se eu der um user.first.password aqui, ele está retornando batata. Isso é algo que a gente quer evitar de todas as maneiras. Então aqui eu vou descartar essas alterações que eu fiz. Isso aqui é algo do GitHub, quer dizer, do Git, perdão, que antes de você dar um commit em alguma coisa, ele mostra que tudo que foi alterado em relação àquele commit, você pode simplesmente vir aqui, clicar nessa setinha, descartar todos os arquivos, e ele vai apagar todas as modificações que foram feitas. Isso serve muito bem para momentos como esse, que a gente quer só demonstrar algo, mas quer voltar exatamente para o que estava antes. Então, agora eu vou dar um railsdb reset. Isso aqui é para ele reiniciar o nosso banco de dados. Você vê que ele dá um drop na database e ele cria posteriormente, né? Até agora, alguma dúvida, pessoal? Vocês conseguiram ver por que talvez não seja interessante a gente fazer as coisas até como a gente fazia até esse momento? De criar um campo normal, de senha e tudo mais? Posso seguir? Pode Pode seguir. falar, pode. Deu sim. Ai, que bom, fico feliz. Então, vamos lá. Não sei se vocês lembram quando a gente falou aqui de gens lá no comecinho, que ia chegar um momento que a gente ia precisar delas. Então, se vocês verem, já está aqui várias gens que a gente mesmo adicionou, que esse aqui é o repositório do trainee, mas a gente vai estar usando nessa aula de hoje duas gens especial, a Device e a Simple Token Authenticate. Mas por enquanto a gente vai usar só o Device. A gen do Device, ela é uma gen que, como eu falei, ela vai ser responsável por fazer esse hasheamento pra gente, esse hasheamento, para garantir a segurança aí do nosso banco de dados. Então, como a gente vai estar utilizando essa gen? Primeiro, após, vamos supor aqui que eu não tinha ela no meu gen file, né? Então, após você adicionar ela no seu gen file, você salva ele e você tem que dar um bundle para ele adicionar aquelas dependências. Aqui ele falar que está instalado. Então agora aqui no nosso terminal a gente vai rodar um comandinho que é rails g device install para ele instalar algumas ferramentas que a gente vai estar aí utilizando. Aqui a gente já tinha rodado, mas se você ver ele criou aqui dois arquivos pra gente. Esses arquivos vocês não precisam saber a fundo, tá? Mas só de você ver que ele criou esses arquivos, você já pode saber que deu tudo certo e que agora você pode começar a programar sem, abre aspas, se preocupar, fecha aspas, com essa parte da proteção, talvez, da senha do nosso usuário ou do nosso administrador. Então, o que eu vou fazer aqui? Dentro desse contexto, dessa vez, ao invés de criar um usuário, eu vou criar talvez uma classe de admin. Beleza, então normalmente a gente rodaria o comando railg admin e colocaria aqui os campos que esse admin ia precisar. Mas a gente não vai fazer isso dessa vez. A gente não vai usar o railg model para isso. A gente vai utilizar um próprio comando que o device fornece pra gente, depois que a gente dá esse
Rails Device Install, que é o Rails-G Device, a gente usa essa palavra-chave, e agora o nome da model que a gente quer criar. Nesse caso, eu quero criar um admin. E, ao contrário do comando rails-gmodel, em que eu colocaria aqui os campos, nesse comando rails-gdevice, a gente vamos colocar aqui, nesse primeiro momento, só o nome da model que a gente quer e prestar Enter. Vamos ver o que vai acontecer. Beleza, vocês podem ver aqui que ele criou esses arquivos aqui pra gente. Mas o principal, dois arquivos que a gente precisa é o da migrate, que ele acabou de criar, então, e esse aqui da model. Vamos primeiro aqui para o da migrate. Vocês podem ver que já está bem diferente daquela migrate de usuário que a gente teve há momentos atrás, né? Vê aqui que tem várias coisas. Então, primeiro aqui ele fala um e-mail, e aqui ele não tem um campo de senha. Ele tem um campo de encrypted password, ele tem um campo de senha encriptada. E aqui a gente pode ver também que ele cria aqui a model. E esse próprio campo da model já é diferente, né? Ele já tem aqui falando, ó, database, autenticável, registrável. Ele tem todas essas coisas bem diferentes. Se a gente for, por exemplo, na model disciplina, ele não cria com nada disso que essa nossa model de administrador criou. Tá bom, Gabriel, mas até agora eu não vi nada de diferente, né? Assim, com exceção dessas coisas que parecem não fazer muito sentido no momento, parece mais informação, mas ele criou como a gente esperava. Na prática eu não sei como é que essa senha está realmente sendo fotografada. Será que está sendo realmente algo que útil estar utilizando essa gen ao invés de talvez eu pensar em fazer algo na mão? Bom, vamos mostrar aqui para vocês. Primeiro de tudo, vamos rodar o comando railsdbmigrate para ele pegar essa nossa migração que cria a tabela de administrador e jogar no nosso banco de dados. Então vamos lá. Vocês podem ver que deu tudo certo, né? Nosso terminal aqui não notificou nenhum erro. E agora se a gente for aqui no db esquema, vocês podem ver que aqui inclusive ele fica marcadinho, ó, com as cores do arquivo que foi modificado. Ele criou aqui a tabela de administrador. Ele tem aqui o campo de create that, update that, igual tem todos os nossos outros campos. E aqui ele tem o campo de senha criptografada e e-mail. Então, vamos agora para a hora da verdade. Vamos para o nosso console do Rails. Então, vamos dar aqui primeiro um admin.all. Vocês podem ver que se a gente procura essa tabela que a gente criou, ela está vazia, porque a gente ainda não criou nenhum objeto. Então, vamos criar aqui um objeto para popular o nosso banco de dados, né? Então, vou guardar ele aqui numa variável chamada a, e passar aqui os campos que ele vem por padrão, que é o e-mail, igual vocês podem ver aqui. Então, ele vem aqui como um string, né? Então, a gente coloca aqui entre aspas. E vamos passar o mesmo nome que a gente passou antes por e-mail. batata. E agora, vamos passar aqui o de senha. E agora começa, talvez possa confundir um pouco no começo, mas apesar de estar aqui como senha criptografada, né, a gente vai colocar aqui na hora de criar esse usuário, a gente vai colocar apenas como senha, aqui, password. E vamos guardar essa senha como batata. Então agora eu vou prestar Enter aqui no computador e vamos ver o que vai acontecer. Beleza, vocês podem ver aqui que ele criou o nosso objeto. Aqui, ó, tá aqui com id 1, e-mail, batata. Vou dar até um clear aqui no nosso... Opa, vou só um Ctrl L. Se eu chamar aqui a variável a, no qual eu guardei, vocês estão notando alguma coisa de diferente aqui do que na nossa senha, por exemplo? Opa, perdão, já até acabei entregando a resposta. Mas notaram alguma coisa de diferente quando a gente chama aqui essa nossa variável a do que quando a gente chamava o nosso admin anteriormente? Quando a gente criou com uma model normal?
Não tá aparecendo a senha? O campo da senha? Exato. E se eu buscar a senha, o que você acha que vai acontecer? Vai mostrar ela encriptada. Ou não? Ah, não mostra. Ué, ele mostrou como batata. Não era pra ele mostrar como batata. Era pra ele mostrar ela encriptada. Falha. Ô, Davi, sabe que tu fez alguma coisa que falha, mano? Nossa, assim que Cara, fica quando tá encriptado? Uhum. Meu isso aí amigo. era pra tá dando. Ah, tá. É porque você. Como é que você fez esse A? Eu Você deu guardei um A.create, né? admin.create. Aham. Tenta acessar o ID dele. Não, tipo, faz A é igual a A.find admin.find 1. Ah, descobri o problema então, é. Agora sim. Aí dá o A de novo, A.password. Uhum. É isso aí mesmo. É porque a gente guardou ele. Aqui, ele dá como vazio. Isso foi até bom. Nossa, que susto eu tive por um momento. É porque a gente guardou. O que aconteceu aqui? Ele guardou todo o pedido que a gente fez, né? Porque a gente guardou quando a gente criou essa variável A. Por isso que a gente está aqui no console. Por isso que a gente estava tendo acesso aqui à nossa senha. Mas agora que a gente busca ela por um método get, vocês podem ver que a gente não tem acesso mais à nossa senha. E se a gente der um e.encryptedPassword, né? A gente tem aqui essa senha toda esquisita, que tem não sei quantos caracteres. E agora, para a gente comprovar aquilo que o Davi falou, vamos criar mais uma vez, né? Outro admin, dessa vez com outro nome, outro e-mail. Vamos colocar... Fala um e-mail aí que vocês querem. Vou colocar isso. Cenoura. Opa, cenoura? Boa. Eu também pensei em cenoura. Cenoura, arroba cenoura. E vamos colocar uma senha de cenoura também. Não, não, coloca assim a batata, pô. Ah, é. Não Colocar senha tem. batata. Então agora se eu der uma admin pontual, vocês podem ver que a gente tem agora dois objetos. O admin com ID2 e um e-mail cenoura. O admin com ID1, um e-mail batata. Os dois, em tese, possuem a mesma senha, que é batata. Como vocês podem ver. Se a gente der, agora vamos guardar o A já está guardado, né? Vamos guardar agora um B, na variável B, o admin.last, que vai ser aquele com a cenoura. E vamos buscar a senha do A vazia. Então, vamos lá, a.encryptedPassword, né? Vocês veem que eles vão retornar esse hash enorme pra gente. E agora vamos retornar b.encryptedPassword. Opa, beleza. Vocês podem ver que aqui já começa a ficar diferente bem aqui, né? Passou desse aqui, ele já ficou diferente. E provavelmente se a gente sair criando não sei quantos usuários aqui com a senha batata, todos vão estar diferentes. Isso acontece justamente pelo rachamento que o Davi mostrou para vocês. Ele tenta garantir que essa criptografia usada para essa senha seja única. Então, e por que isso é tão importante? Porque no mínimo 50% dos usuários vão colocar uma senha como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 como senha deles. E então, caso um hacker tivesse acesso aí ao banco de dados, ele veria essas senhas criptografadas e se fossem iguais, descobrindo uma, ele já teria acesso a milhares de senhas. Descobrindo, isso apenas descobrindo uma chave de criptografia. Então, beleza, a gente agora viu um método aqui, a gente não consegue buscar essa senha, mas isso gera um questionamento. Se sempre que eu for pegar aqui a senha, o e.password, como eu vou conseguir garantir que o meu usuário está inserindo a senha correta se eu não tenho acesso aqui nem a senha dele, nem a chave de criptografia da senha dele? Bom, isso parece um problemão, não vou sugerir para vocês responderem esse. Mas esse é mais um grande dos quebra-galhos que o Device fornece pra gente. É que eles têm um comando chamado quando você cria aqui, né, essa variável A, que é um administrador.
a gente pode utilizar, se ela foi criado, é um objeto de uma model criada com o device, a gente pode utilizar um método aqui chamado validPassword. A.validPassword, interrogação, e a gente coloca aqui a senha que a gente acha que é de A. Aqui no caso eu acho que a senha é 1234. Ele dá como false. Por quê? Porque a senha não é 1234. Agora, se eu colocar batata, ele vai me retornar um true. Então vocês podem ver aqui que tem formas de eu verificar se a senha inserida aqui pelo nosso usuário é a senha realmente desse usuário. E a gente vai estar usando isso para construirmos então um método de login. Porque, lembra quando lá no início da aula, quando a gente começou, o primeiro exemplo que a gente deu aqui foi, por exemplo, aqui do próprio GitHub, em que o usuário vai colocar o nome dele, ou um e-mail, a senha e vai fazer o login. Então, a gente vai fazer aqui a mesma coisa. Qual a primeira coisa que a gente precisa fazer para conseguir criar aqui um método de login desse usuário? Só para saber se vocês estão afiados. É um detalhe. Gabriel, pergunta antes disso. Isso, pode mandar. Onde é que fica armazenada, tipo, a chave para para tipo, pra criptografia em geral? Fica, tipo, num servidor do device, alguma coisa assim? Cara, eu vou te falar que eu não faço ideia. Não faz nada, tá. Sendo Porque, bem querendo ou não, sincero. se eles fazem uma chave para cada senha, deve ser um negócio absurdo de tanto de dado que acaba ocupando, né? Eu fiquei pensando nisso. Isso é verdade. Eu não sei exatamente como funcionam esses detalhes do device, que eles são, assim, tem por trás uma programação muito alto nível. Tanto que esse aqui é extremamente seguro. Mas eu posso te mandar depois alguns artigos que a gente tem aqui, para sanar essa curiosidade e tal. Postar lá até inclusive no sala de aula, caso você queira dar uma lida depois. Mas agora eu não sei te dar essa informação. Isso é algo que a gente vai ter que tomar como funciona bem, tipo, tomar isso como verdade, sabe? Tipo, tá funcionando. Mas assim que eu busco algumas fontes de informação, eu te passo tudinho. Deixa eu só deixar aqui no... Não perturbe o computador. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal, antes da gente prosseguir? Show de bola. Então agora eu tenho uma dúvida para vocês. Qual o primeiro passo aqui para a gente conseguir criar o nosso método de login? Dando uma dica, o que do modelo MVC a gente precisa para criar os nossos métodos? Controller. Isso, quem foi que respondeu? É o Miguel. Opa, exatamente, Miguel. A gente precisa da nossa controller. Então, para a gente criar a nossa controller aqui, a gente vai criar ela normalmente, Rails G Controller. Como ela é versionada, né? A gente vai fazer aquilo que o Nicolas mostrou para vocês, acho que se não me engano na aula 1. API, v1, nome da controller. Nesse caso vai ser admins, né? Então vamos estar criando aqui a nossa controladora de admins. Então assim que eu der Enter, você vê aqui que ele já criou, e ele criou certinho, né? Quando a gente colocou essas diretivas de API e V1, criou aqui dentro da pasta V1, já sinalizou aqui que tá tudo certo pra gente começar o nosso método de login. Então, vamos lá. Então, pra gente criar um método, a gente vai usar aqui a palavra-chave def, né? Pra mostrar que a gente está inicializando uma função, o nome dela, nesse caso vai ser login. Já vou colocar aqui o end, para não esquecer depois. E se a gente está fazendo o login de um usuário, a primeira coisa que a gente precisa é achar, né, achar alguma forma de identificar esse usuário. Até agora a gente tinha feito com base no ID. Nesse caso, vocês acham que seria bom a gente buscar pelo ID ou talvez buscar esse usuário por algum outro campo que ele possua? Talvez pelo e-mail? Exato.
Exatamente. E por que a gente vai usar o e-mail? Porque é o que o nosso usuário fornece, né? É muito mais fácil a gente buscar direto pelo e-mail do que pega o e-mail e usa esse e-mail que já é uma chave única, né? Por exemplo, sites como o GitHub não te permitem, por exemplo, criar mais de uma conta com o mesmo e-mail. Se você tentar, ele vai falar, já tem uma conta cadastrada nesse e-mail. Sites até como de jogos, como, não sei se alguém aqui já chegou a jogar, mas, por exemplo, Adventure Quest, que era bem famoso bem antigamente mesmo. A galera jogava bastante, só permitia criar uma conta por e-mail também. Então, geralmente, por ser uma chave única, faz muito mais sentido a gente buscar diretamente por essa chave do que pega aquela chave, busca o ID que está relacionado com aquela chave, para então buscar através do ID. Então, vamos guardar aqui primeiro, né? Vamos fazer essa busca e guardar ela numa variável chamada user. Opa, user não, admin. Então a gente vai acessar aqui os nossos admins que a gente criou até então. Find, mas o find é só para ID, então a gente vai estar utilizando aqui o método findBy. E aqui a gente vai estar buscando pelo e-mail. Vocês lembram da aula do Nicolas em que a gente passava, quando a gente ia passar o ID, o que a gente fazia aqui nesse campo? Por exemplo, não tinha um e-mail aqui, mas dentro desse parênteses, como a gente fazia para acessar o ID? A gente não só colocava ID aqui, tinha uma diretiva anterior. Alguém sabe me dizer qual era? A gente usa aqui uma palavra-chave chamada params. E a gente aí abre e fecha os colchetes e indica que a gente vai estar buscando esse params. Então aqui a gente vai em e-mail. Então aqui a gente vai estar indicando, ó, opa, faltou só o... Eu tinha apagado aqui para facilitar as lembranças. Então, ó, vamos buscar aqui o campo e-mail, e ele vai buscar nos parâmetros que a gente fornecer o e-mail. Então, agora, beleza, ele achou o nosso admin. O que a gente precisa fazer agora com o nosso admin? A gente tem o admin em mãos, a gente sabe qual admin o usuário está querendo acessar. Qual conta o nosso usuário está querendo acessar. O que a gente precisa agora? Por exemplo, depois que o usuário preencheu aqui qual o e-mail dele, qual o próximo passo? Sim. Exato. E como é que a gente... Você lembra como a gente fez aqui para verificar qual era a senha? Valid. Isso. Exatamente. Quem foi que falou? E o Miguel. Opa, boa, Miguel. Hoje você tá pegando fogo. Então aqui, ó, a gente vai nesse administrador que a gente criou e vai chamar o valid password mais uma vez. E agora, aqui no nosso console, mostrando aqui pra vocês, eu acho que... eu sempre dou um Ctrl L no terminal, mas tudo bem. Quando lá no nosso console, né, quando a gente tava lá brincando, eu tinha colocado, por exemplo, direto a senha aqui, né, que era no caso batata. Isso aqui vai ser impossível pra gente, então a gente vai buscar essa senha da mesma forma que a gente buscou o e-mail. Então a gente vai usar essa palavra-chave params, que ela está indicando, ó, nos parâmetros que foram preenchidos, e isso vai ficar mais claro quando a gente for lá pro nosso Insomnia, pro Thunder Client, testar esse método. Vamos pegar a senha, password. Isso aqui era igual a gente estava fazendo, por exemplo, para pegar o ID, tá, gente? Vou até colocar aqui como um comentário. Que é se a gente... Não que a gente poderia buscar como ID, mas o que a gente fazia anteriormente era basicamente buscar aqui o ID. É a diferença aqui do que a gente fez antes. E beleza, fizemos essa verificação. Vamos fazer essa verificação aqui, né? Isso aqui vai retornar pra gente um booleano, né? Todo mundo aqui lembra o que é um booleano, certo? Se tiver dúvidas, por favor, fale agora. Certo. Não, tranquilo então. Então, vamos fazer isso aqui ser uma condicional. Como ele vai retornar true ou false pra gente, vamos fazer
Ó, caso isso aqui retorne verdadeiro, vamos fazer alguma coisa. Caso retorne falso, vamos fazer outra coisa. Então, caso retorne verdadeiro, o que a gente quer? A gente quer mandar, a gente quer renderizar, né? O que a gente vai querer passar, beleza. No momento que você logou aqui, por exemplo, no GitHub, você quer ter acesso ao quê? Aos seus repositórios, você quer ter acesso ao seu perfil, você quer ter acesso a tudo que é vinculado ao seu usuário. Nesse caso, o administrador aqui vai querer ter acesso a tudo vinculado a esse administrador. Então a gente vai renderizar todas essas informações que a gente recebeu quando a gente fez essa busca aqui do administrador. Render JSON, né, indicando aqui que vai ser um JSON, admin. E vamos passar os status de OK, sinalizando que deu tudo certo. Caso essa senha não seja correta, eu vou querer apenas mandar um status de não autorizado. Unauthorized. Não sei se está escrito certo, espero que esteja. E beleza. E agora a gente já fez essa condicional de senha, mas eu quero aqui, eu sou um cara precavido, vocês também. Então vamos colocar aqui também, caso ocorra um erro, né? Se eu não me engano, o Davi falou aí na aula de vocês, o Nicolas também, desse rescue. E aí a gente vai estar guardando o erro, o standard erro, numa variável e. Perdão, gente, eu escrevi essa setinha aqui antes, mas ela é bem aqui. Rescue standard erro, nessa variável e. E caso ocorra algum erro, não relacionado a tipo, ele inseriu a senha errada, mas algum erro na hora de buscar esse e-mail, ou algum erro em qualquer outra coisa, eu vou querer que ele renderize essa mensagem para mim. Vou querer que ele me mostre aqui qual foi esse erro. Então, para fazer isso, a gente abre e fecha chaves. E a gente vai colocar aqui, message, .message. Então, ele vai estar pegando aqui esse erro e pegando a mensagem do erro e transmitindo pra gente. E a gente coloca aqui uns status. Nesse caso, eu vou colocar um status de not found. Caso ele não encontre, através desse método findBy, ele não vai nem sequer entrar nesse if aqui, ele já vai direto aqui para o nosso rescue. Até porque é impossível ele ter acesso, ele fazer essa verificação se não retornou nada para a nossa variável de admin. Então, beleza, criei aqui um método de login. Vamos testar esse método, pessoal? O que vocês acham? Ou já posso testar esse método? Falem agora ou calem-se para sempre. Essa foi uma pergunta provocativa. Mas, não, a gente não pode testar esse método ainda porque a gente não criou a rota do nosso método. Então, vamos aqui para nossa, como eu posso dizer? Para nossa roots, né? É onde a gente guarda todos os métodos que a gente fez até agora. Você vê aqui que o da aula de controller já está aqui, que foi o que foi feito aqui na aula com o Davi e o Nicolas. E aqui eu vou colocar aqui em cima um scope de admin. E aqui eu vou fazer um método de login, que é para retornar, né, um login. Show. Admins hashtag login. Até aqui tudo certo, pessoal, para vocês? Alguma dúvida? Antes da gente prosseguir? Beleza, dito isso então, aqui eu só vou adicionar uma coisinha. Vocês veem aqui que essa diretiva aqui, Device for Admins, não foi algo que a gente fez. Ela já estava aqui. Sempre que a gente cria uma model através do device, ele vai criar isso aqui pra gente. Mas isso é algo que a gente não quer, porque isso vai acabar gerando algum conflito com as nossas rotas. Então, como a gente quer só dos métodos que a gente criou, a gente vai device for admins
e a gente coloca skip, dois pontos, ó, para ele não fazer essas rotas aqui do admin, não levar isso aqui em consideração. Pela própria forma que o device for construído, você não pode apagar essa linha aqui simplesmente. Então a gente precisa colocar esse skip all para garantir que não vai ter nenhum problema. Então agora vamos. Vocês lembram qual comando a gente utiliza para rodar o nosso servidor aqui no Rails, para a gente conseguir fazer a testagem do método que a gente criou? O comando que a gente roda aqui no terminal? Rails S. Isso. Então a gente rodou ele aqui. Se não me engano, na aula passada vocês mexeram com Insomnia. Eu particularmente gosto mais aqui do Thunder Client, que é uma extensão do VS Code. Então caso você queira utilizar aí, seja, não sei, você instalou um PC e precisou e está com preguiça de instalar um Insomnia, é só sair aqui nas extensões no Marketplace e pesquisar por Thunder Client, vai ser esse aqui que apareceu. Eu gosto bastante dele. Então basta você vir aqui em Collections. Então aqui você tem as pastas em que você pode criar suas requisições, né? Eu sempre gosto de organizar em pastinhas, como vocês podem ver. E nesse caso não vai ser diferente. Eu vou criar aqui uma nova collection. Então, deixa eu só... Ai meu Deus. É naquele index ali, né? Aí em cima aí. Aí, passou o mouse. Do lado do Filter Collections, né não? Pronto, New Aí. Collection. Obrigado. Faz muito tempo que eu não mexo com Insomnia. Então eu fico sempre nessas padrões. Então vamos criar aqui uma pastinha de admins. Isso aqui é interessante, pessoal, só para você deixar as suas requisições organizadas e elas não ficarem só soltas. E a gente criar agora um new request aqui. E a gente pode chamar de próprio login mesmo. Então vocês podem ver que tá aqui dentro da pasta de admins tem aqui essa de login. Inicialmente eu vou só pegar aqui o localhost 2.3000 e mandar. Vocês podem ver que eles já estão indicando, olha, você está no Rails, está funcionando certinho, como deveria. Então agora vamos testar aqui o nosso método de login, né? Então a gente dá aqui um API barra v1 barra login. Ao contrário, por exemplo, do ID, pessoal, voltando aqui mais uma vez para essa questão, eu até coloquei aqui como comentário, quando a gente está fazendo esse find pelo ID, esse ID é algo que a gente buscou através, se vocês olharem, né, aqui na nossa routes, a gente passou esse ID aqui na própria rota. Então vocês podem ver que ele está aqui, ó, update, 2.d, delete, 2.d, professor, 2.d. E aqui no login, eu não fiz isso nem com e-mail, nem com senha, né? Isso vai acontecer porque a gente não precisa fazer isso. E na verdade não é nem recomendado que você coloque aqui na URL o e-mail e a senha. A gente vai colocar aqui dentro desse body, né? Como vocês podem ver. Então o primeiro, que é aquele, é um de JSON content. Então para você colocar ele como JSON, você pode escolher aqui vários formatos. Como aqui a gente utiliza o JSON, a gente vai estar utilizando ele. Primeiro de tudo a gente tem que abrir e fechar chaves. E aqui a gente vai passar então os parâmetros que na nossa controller a gente colocou que a gente está aqui buscando. Nesse caso a gente tem esse params e-mail e esse params password. Então, vamos lá. E-mail. Primeiro de tudo aqui no JSON, né? Tem que lembrar. Entre chaves, entre aspas, e-mail. Então, vamos colocar aqui o do batata, @batata. E colocar aqui agora o do a senha, que a gente vai estar buscando também a senha dele. Password batata. E agora vamos mandar e ver se o nosso método está funcionando. Até aqui, aparentemente, tudo certo. Vamos mandar. Ele dá um no routes get API v1. Opa, desculpa pessoal. A partir desse erro aqui, vocês sabem o que deu? Só por curiosidade, antes de eu corrigir. O que tá faltando? Não,
Pode falar, pode falar. Não consegui encontrar a rota. Isso. Não consigo encontrar a rota com API V1 login. Mas o que está faltando aqui? O que tem aqui de diferente, por exemplo, aqui do Roots? Vou dar uma dica, tá na linha 7. É justamente isso aqui, ó, o admins. Faltou eu colocar aqui na URL, que é referente ao admins. É até bom que dê esse erro, que às vezes a gente para e fala, meu Deus, como assim não tá aqui? Mas é às vezes algo muito mais simples. Então, agora se a gente renderizar, vocês podem ver que ele mandou pra gente aqui o ID e o e-mail e todas as informações aqui do nosso administrador. E se eu mandar uma senha errada? Vamos colocar aqui, talvez, a senha do cenoura. Vocês vão ver aqui que, igual a gente pediu aqui no nosso método de login, ele vai estar apenas, coloca um cabeçalho de não autorizado. E agora a gente tem aqui o nosso header funcionando, o nosso método de login está funcionando. Mas não, como isso garante, né, que o usuário, beleza, isso garante que ele teve a senha, mas não necessariamente que ele está logado no nosso site, que ele logou e tudo mais. O próprio GitHub, não sei se vocês estão lembrados, mas eles aboliram só o uso de senhas para agora estar utilizando um token de autenticação. E por questões de segurança, né, inclusive, eles estão utilizando esse token justamente para sempre, talvez quando expirar a data do token, você está precisando usar esse token. E aqui a gente, para garantir esse nosso login, a gente também vai utilizar um token de autenticação. Porque até agora, esse método login está parecendo, na verdade, apenas um método que se confirma se a senha que a gente tem, que o usuário passou, é válida ou não. E com base nisso está retornando algumas informações. Não necessariamente está mantendo o nosso usuário logado no site, por exemplo. Vamos supor que eu quisesse, por exemplo, acessar, eu como administrador, quero acessar aqui alguns métodos que foram criados aqui nessa controller para as disciplinas. Então eu gostaria talvez de deletar alguma disciplina do nosso banco de dados. Ou eu gostaria de mostrar alguma disciplina do nosso banco de dados como administrador. O que está me garantindo que eu de fato estou logado para ser capaz de executar esses métodos? Porque até agora, apenas para mostrar melhor essa questão aqui para vocês, vou criar aqui uma de disciplines e criar aqui uma requisição. Vou chamar aqui, por exemplo, a do index das disciplinas. Vamos colocar aqui um localhost 3000 API. Isso aqui foi tudo feito nas aulas anteriores, tá, pessoal? Disciplines barra, deixa eu até conferir aqui no roots como é que tá chamando o index, barra index, beleza? Vamos supor que apenas o administrador ia poder ter acesso a essas informações. O que garante que eu sou o administrador quando eu estou chamando esse método? Tem alguma coisa garantindo? Não. Exato. Não tem nada que está falando, olha, você é o administrador. Ou nada que esteja falando, olha, tá logado aqui. E a gente precisa ter uma forma de fazer isso. Senão qualquer pessoa poderia ter acesso a qualquer método. Pelo back-end, pelo menos. E a gente não quer isso de jeito nenhum. Isso é uma falha gravíssima. Então, para isso, a gente vai estar utilizando outra gen. Essa gen aqui é uma gen muito bacana, que inclusive ela aparece na própria documentação do device, para a gente utilizar junto dele, que é o Simple Token Authentication. Então, para a gente utilizar essa gen, basta a gente adicionar ela no nosso gen file. Como eu disse anteriormente para vocês, né, a gente já tinha adicionado aqui, mas caso vocês adicionem ela posteriormente, aí teria que dar outro bundle para ele instalar as dependências dessa gen. E aqui na própria documentação ele já mostra como você utilizar essa gen.
Então, ele está fazendo aqui, ó. Primeiro, defina qual model ou models vão ter esse token de autentificação. Pense nesse token bem semelhante ao próprio token, muitas vezes, do GitHub, que a gente vai estar utilizando aí, que a gente utiliza, né, para você, por exemplo, conseguir dar um git clone, você dar um git pull, git push mesmo, você tem esse token do GitHub. Pense nele como algo semelhante. Primeiro, vamos definir quais models ou models vão ter um token de autentificação. Nesse caso, nesse caso exemplo, ele usa aqui na user.rb. No nosso caso, a gente quer que o nosso administrador, a gente tem uma forma de confirmar se ele está autenticado, né? Ou seja, se ele fez o login corretamente e tudo mais. Então a gente vai aqui na nossa pasta app, na pasta models, na pasta admin, e vamos colocar aqui no topo act as authentication token. Atue como token. Opa, faltou um S. Perdão. Tô até conferindo aqui. Tudo certo. Tá. Peraí, aqui. Beleza. Então, a gente precisa dessa linha de código para a gente conseguir garantir, né, que o nosso administrador, vamos garantir que ele está logado para ele realmente fazer essas funções que a gente quer que ele faça. Então, se a gente voltar aqui na própria documentação, eu vou inclusive passar esse código aqui. Opa, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, gente, porque eu vi que eu escrevi errado. Pronto. Então, agora que a gente adicionou, ele fala, se a model que você escolheu não tem uma coluna ou um atributo de Authentication Token, adicione através de uma migração. Então, o que ele faz aqui? Estou falando aqui na documentação, a gente vai fazer semelhante. Ele cria aqui uma migration, igual a gente viu lá na nossa aula de models, por exemplo, que você pode adicionar novos campos. Por exemplo, o campo estudante, a gente pode adicionar posteriormente um nome para ele, posteriormente uma matrícula, caso a gente não tenha criado naquele primeiro momento, né? Aqui a gente vai estar fazendo a mesma coisa. Então a gente vai estar adicionando um token de autenticação para, ao invés de users, a gente vai estar aqui para administrador. E o que são essas coisas aqui que ele colocou? Basicamente, é que ele coloca as características desse token de autenticação. Ele quer que ele seja do tipo string. Com essas chaves aqui 30, ele quer com que esse token seja uma string de 30 caracteres, necessariamente, e que ela seja única. Então, quando a gente mostrar aqui no código, acho que vai ficar um pouco mais claro. Então, vamos cancelar aqui o nosso servidor. E vamos fazer isso, né? Vamos criar aqui, ó, Rails Migration. Antes disso, tudo certo, pessoal? Vocês entenderam a ideia do token? Antes da gente rodar o token em si. Eu lembro que quando eu tive essa aula eu fiquei muito confuso, então, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar. Eu posso seguir de boa? Ou talvez esteja, tipo, meio abstrato ainda para criar uma dúvida? Eu acho que é exatamente isso. Ainda não tá palpável, né? Eu preciso processar um pouco para fazer uma dúvida. Não, eu sei como é essa sensação. Então, vou tentar resumir aqui. A ideia do Acho que token... pode. Opa, pode falar, pode falar. Ah, vai falar pra você mostrar o token pra eles dentro de algum site aí, tipo Netflix, quando tá logado, alguma coisa assim. Eu não tenho Netflix no PC. Instagram deve ter também, qualquer coisa. Você acha que dá pra mostrar aqui no YouTube? Talvez. Vamos ver aqui. Sim. Eu acho que talvez seja mais fácil da hora mesmo, que eu não sei onde ele fica no YouTube, a gente vai ficar caçando aqui. Tem memória, talvez. Eu acho que é melhor a gente... Aí não? Não. Aí Não, eu vou Nossa, mostrar pelo terminal do Rails, talvez fique mais
palpável essa ideia. Mas pensem no Justo. token como algo que vai verificar, né? Que vai estar lá. Sempre que o usuário, que a gente executa esse método de login, a gente vai estar mandando um token junto. Então, vamos executar aqui o seu... Deixa eu... Antes de rodar essa migração, rodar aqui um Rails S mais uma vez. Pensem no token como algo quando esse usuário fizer esse login, junto aqui do e-mail e do ID, ele vai ter um Authentication Token, por exemplo, um campo de autenticação e vai estar mandando esse token. Então, após o login, ele vai estar sempre mandando ele. Pensem como isso, porque na verdade é exatamente isso que a gente vai estar fazendo. Então, vamos sair aqui do servidor e agora criar esse token, porque até agora o nosso admin não tem um campo para guardar esse token que vai ser o nosso grande verificador, que vai permitir que ele tenha acesso às outras coisas, que permitir que ele faça as coisas. Então, vamos rodar aqui a migração. Add, né, Authentication Token to admins. E aqui a gente vamos colocar, né, igual mostra aqui na própria documentação aqui da migração, né, ele coloca Authentication Token e aqui ele coloca como string de 30 caracteres. Vamos fazer a mesma coisa. Então, abre e fecha aspas. Authentication. Muito cuidado para na hora que vocês estiverem escrevendo, vocês não escreverem errado. Eu tô aqui escrevendo com vocês junto, porque eu acredito que assim facilita o raciocínio. Mas na hora que vocês forem codar mesmo, sintam-se livres para copiar e colar isso aqui e só mudar para qual model vocês estão se referenciando. Para não correr o risco de escrever nada errado, beleza? Então, vamos rodar essa migração aqui e ver o que acontece. Aos poucos vai ficar mais palpável para vocês. Então aqui, ele cria essa migration pra gente. E aqui ele tá, ó. Adicione a coluna na tabela de administrador. Adicione a coluna Authentication Token, que vai ser do tipo string. E vai ter um limite de 30 caracteres. Então, aqui é do jeito que a gente declarou aqui. E eu vi que faltou 2 pontos unique. Então eu vou apagar essa migração só para voltar o comando e não ter nenhum problema. Mas é porque o token precisa ser único. Então, rodando aqui, você vê que ele apagou. Por isso que até que eu falei do copia e cola. Vai ser 1. Agora sim, se a gente rodar, ele cria o comando. E aqui ele também está falando, ó. Vai ser uma string única, esse token que a gente acabou de criar. Então, vamos dar um Rails DB Migrate. Antes de mais nada. Você vê que essa migração aconteceu sem problemas, o que era dentro do esperado. E vamos aqui agora no nosso esquema também. Se a gente for aqui no nosso admin, ele tem aqui já, ó, o token de autenticação com ele. E ele também tem aqui o modificador indicando que esse token de autenticação vai ser único. Tá, Gabriel, você falou que ia ficar mais fácil e até agora nada. Mas relaxa, pessoal. Então, eu garanto pra vocês que se não ficou mais fácil antes, vai ficar agora. Para isso, para ficar algo mais visível para vocês, eu vou criar um novo administrador. Então, eu vou criar aqui com um e-mail. E dessa vez eu vou chamar de batata2 @batata e uma senha batata. Porque esses são todos os campos que a gente forneceu aqui, né? Que ele tem também pra gente fazer essa criação. Vamos dar um enter. Beleza, ele criou. E o que vocês notam de diferente desse admin 3 em relação aos outros administradores que a gente criou? Alguém sabe me dizer? Ele tem um Ele tem um Authentication Token. Né? Exato. E vocês podem ver aqui que ele é um string bem feio, assim como a gente pediu.
Então, vamos dar um clear aqui. Se eu inclusive der um admin aqui, ponto .first, você vai ver que ele tem aqui esse campo de Authentication Token, mas ele tem esse campo de vazio nele. Então, ou seja, ele não tem o campo indicando que ele tem o token. Agora, se eu der um admin ponto .first, aqui ele está vazio, e se eu der um admin ponto .last, ele tem esse token de autenticação. Então, criamos o token que vai ser o nosso verificador. E como vamos utilizá-lo? Porque até agora, vou sair aqui do servidor pra gente, vou rodar sair do console e rodar o servidor. Até agora, nada mudou na verdade. Se eu fizer aqui login, ele tem aqui um token de autenticação como nulo. No caso, o do Batata, né? Se eu mudar aqui para Batata 2, ele agora tem aqui o nosso token. Se eu der um index aqui nas disciplinas, eu continuo conseguindo dar independente de eu ter rodado esse método de login ou não. Então, aparentemente, a gente só adicionou um novo campo no nosso banco de dados. E esse campo não fez muita coisa, né? Como vocês podem ver aqui, até agora nada mudou. Então é agora que a gente vai estar utilizando, a gente vai estar trabalhando para fazer com que esse token seja de fato algo que vai estar restringindo a gente de ter acesso a alguns métodos. E como que a gente vai fazer isso? O nosso próprio device, se você for aqui na documentação, ele fala pra gente, né? Aqui, ó. Coloca aqui que ele vai funcionar como token de autentificação e o token para ele. Ele tem uma documentação bem robusta, digamos assim, mas aqui ele já fala. Vá na controller e coloque. Atue como token de autenticação para determinada model. Nesse caso aqui é a model user. Nesse caso eu vou querer para a model do administrador. Vamos supor que o administrador ele está querendo ter acesso às disciplinas. E eu quero que só o administrador possa ter acesso a qualquer um desses métodos aqui. O que eu vou precisar fazer é vir aqui na controller de disciplinas e colar esse comando que está falando aqui, ó. Por favor, para esses métodos aqui que estão vindo, funcione como token de autenticação. E vamos ver como isso, né, vai estar alterando o funcionamento da nossa controller e dos nossos métodos daqui em diante. Então agora, se eu rodar esse index, vocês estão vendo aqui, ó, que ele não deu a resposta que a gente queria. Ele mostrou que a gente está no Rails. Então, mas por que ele fez isso? Eu vou dar um comentar aqui mais uma vez e agora eu vou reenviar, vocês verem que funcionou normal. Quando eu coloco essa linha que está indicando para funcionar como token de identificação para o administrador, eu estou falando bem assim pro Rails. Olha, Rails, todos esses métodos aqui que estão nessa controller, eu só quero que a pessoa, só quem tem um e-mail e um token de autenticação atrelados consiga ter acesso a esses métodos. Então, você vê aqui que eu não passei nada aqui falando de e-mail, falando de token, e por isso que quando ele me redireciona para a homepage, ou seja, para o nosso e aí, você está no Rails. Ele me redireciona porque seria o padrão. Agora ficou um pouco mais palpável essa ideia do token? Ou ainda está faltando alguma coisinha para ficar concreto? Só na dúvida de onde é que você vai pôr então o token agora? Isso, foi uma ótima dúvida. Todo mundo entendeu
né, que o token está limitando. Mas de fato, eu não passei o token aqui. Eu não passei em nenhum momento o token e é por isso que ele está me redirecionando para essa homepage. Como eu vou fazer para passar o token para o lugar certo? Aqui no cabeçalho. A gente tem aqui, por exemplo, o body, né, que é onde a gente colocou no método de login o e-mail e a senha. E além do body, a gente tem esse headers, que é onde a gente vai passar algumas informações. E nesse caso vai ser por onde a gente vai estar passando o token e o e-mail. Se a gente for aqui na documentação, eu acho que tem até aqui, usage, ele fala bem aqui, ele tem uma seção indicando onde é que você vai estar utilizando o token, né? Então ele mostra que a gente vai aqui, ó, pelo método, a gente utiliza esse aqui pelo struct, que é utilizando os cabeçalhos da nossa aplicação. Nesses cabeçalhos, geralmente é guardado, por exemplo, esses status aqui que a gente passou. Tanto que no método de login mesmo, da nossa controller, você vê que eu coloco aqui, ó, caso a senha seja falsa, coloque no cabeçalho não autorizado. E de fato, se eu coloco uma senha aqui que não é a esperada, ele me dá um não autorizado. Unauthorized. Então, esse cabeçalho serve para isso. E é justamente nele que a gente vai estar trabalhando agora. Esse é um conceito muito novo, eu sei, mas é bem facinho da gente mexer. E como a gente vai fazer isso? Ele coloca aqui, ó, campo, e-mail, token. E a gente vai passar aqui dessa forma. Campo, x, vou passar aqui como model name, e-mail, tudo em letra maiúscula, tá, pessoal? Do jeitinho que tá aqui. Opa, não, é só a primeira letra maiúscula. E-mail. E outro campo chamado x, o nome da model, password. Que model é essa? Vocês arriscam um chute? Seria a model de disciplinas ou a model de administrador? Administrador? Isso. Admins. Oh, perdão, pessoal, deixa eu só ajustar uma coisa aqui. Não é password aqui não, viu? É token. Tô pensando uma coisa, às vezes escrevendo outra. Então aqui, ó, igual tá aqui, se vocês olharem, né, ele coloca, ó, x-user token, no nosso caso, x-admin token, que essa aqui é a model que a gente criou com o device. E aqui nesse velho, aí sim, a gente vai estar passando o e-mail e o token de autenticação. E aí vocês estão se perguntando, como você pega esse e-mail e esse token de autenticação? Alguma ideia? Vou recapitular o que a gente fez até agora e talvez dê pra surgir aí uma magia. Primeiro a gente criou as migrações e as tabelas que a gente vai utilizar. Então a gente criou a tabela do device, a gente criou também aqui o método de login, a gente criou o token de autenticação para ligar a tabela de admins à tabela aqui aos métodos aqui da disciplina, para, por exemplo, só o administrador com o token e o e-mail poder ter acesso a isso. Mas em qual momento a gente retornou informações desse administrador? Ou seja, em qual momento a gente conseguia ter acesso, por exemplo, ao token e ao e-mail desse administrador? Login. Exato. Miguel, foi tu que falou? Foi. Tá pegando fogo. Então, se eu der aqui, ó, nesse batata 2, vocês podem ver que ele manda pra mim tanto o e-mail, tanto o token de autenticação. E é isso aqui que vai garantir que o método de login tá mandando as informações e
Com o token de autenticação, eu vou meio que garantir que esse login é algo que está acontecendo. Porque eu não sei se vocês lembram, mas lá quando a gente falou de métodos HTTP, é meio que algo como requisição e resposta. Aqui eu fiz uma requisição fornecendo e-mail e senha e ele me mandou informações de volta. O método login, apesar de intuitivamente, ele parece que é algo que está sempre acontecendo quando você está logado, né? Como se fosse algo constante. Algum de vocês já teve essa impressão? De o método login, uma vez que eu estou logado, meio que ele é algo linear, digamos assim. Ah, eu loguei e eu vou ficar logado até eu clicar no logout. Pelo menos eu pensava assim do login. Mas aqui vocês podem ver que o método login em si que a gente criou, ele não é que você está logado, ele mandou informações, porque você pediu, deu sem e-mail. Só isso. O que vai garantir que você vai ter acesso a esses métodos e que vai funcionar como se fosse esse grande verificador para ver se o cara está logado ou não, vai ser esse token de autenticação, que passa essa ideia de que, olha, ele de fato está logado. Então aqui a gente vai pegar o token e o e-mail que a gente conseguiu pelo batata2 @batata, deixa eu até conferir aqui se não está certo, pelo método de login. E agora que a gente enviar, opa, eu acho que é sem os extras aqui. Agora que a gente enviar aqui a nossa requisição, com os cabeçalhos corretos, vocês conseguem ver que ele está permitindo que a gente tenha acesso ao index. As coisas agora estão funcionando. Ficou claro a ideia do token? Agora, a gente usa o token para uma vez logado, ou seja, você fez o login aqui apenas com e-mail e senha, você teve como resposta um token, e sempre que você for fazer uma requisição que você precisa estar logado para fazer, você vai passar esse token no cabeçalho, junto do e-mail. E é isso que garante que o login aconteceu. E é isso que faz com que, por exemplo, quando você entre num site talvez igual o GitHub, ou igual o próprio YouTube, como a gente estava falando antes, ele provavelmente vai ter lá, indicando, ó, foi passado o cabeçalho. Então no YouTube, se foi passado aqui no cabeçalho que tem um e-mail e token, então ele está logado. Então por isso ele pode, por exemplo, chamar o método de dar like num vídeo. Que você só pode fazer se você estiver logado. Ó, tem o token aqui e o e-mail no GitHub. Então, nisso, você pode acessar o método, talvez, de editar um repositório seu. Ficou claro a utilização do token de autenticação? Tá mais palpável agora? Ou talvez ainda um pouco nebuloso? Se o e-mail ou a token tivessem válida, ele mostraria só a home do Rails, né? Isso. Aqui, por exemplo, se eu der um batate. Yay, você está no Rails. Ou se eu apagar uma letra do token. Mesma coisa. Ele não ativa o método. Gabriel, Oi? minha pergunta é, depois de um usuário já existente, tem como botar ele como admin? Tipo, ele já existiu, ele não era admin quando ele passou a existir. Aí depois tem como transformar ele em admin? Pra ele poder mexer, tipo, ter um token depois, adicionar um token pra ele e tal. Isso depende da forma com a qual você criou, por exemplo, a sua tabela. Aqui a gente criou, por exemplo, uma tabela direto de administrador, não é? Sim. Então você teria que criar um administrador para ele ter acesso a esses métodos. Tipo, o usuário não poderia virar um administrador dessa forma. Ah, entendi. Mas existem outras formas de fazer isso. Eu coloquei aqui, inclusive, formas mais ideais. Por exemplo, tem gente que cria uma tabela de usuário e nessa tabela coloca um campo indicando se é administrador ou não. E aí sim, aí você... Isso é um booleano, por exemplo? Exato. Ah, entendi. Legal. Tá bom, obrigado.
de nada. Mas aí na hora do token de autentificação não ia ser para admins, ia ser para users. E aí você poderia, por exemplo, criar você mesmo um método de validação para verificar que aí ele fosse um administrador. Tipo, porque pode ter métodos aqui que tanto o usuário quanto o administrador podem fazer, mas precisa estar logado. E aí para isso você vai usar o token, certo? Tipo, Certo, entendi. Acho que deu pra entender o que, tipo, pelo menos o que era pra fazer. Não, obviamente, tudo, uhum. mas deu pra entender, sim. A ideia central ficou. Sim, isso, a ideia Não, então, deu pra entender. o mais importante foi. E agora, como vocês pensam que é o logout? Agora a gente vai agora para uma nova chave, né? Tava tudo lindo aí do nada, pô, logout. Paga essas informações. Que é? Tira do header os campos. Esse parece o meio mais fácil, né? Mas, por exemplo, se ele realmente tivesse acesso aqui ao token, bastaria que ele logasse uma vez a vida inteira. Ele logou uma vez e aí se ele saísse, mas por algum motivo o token aqui no client dá pra gente fazer isso, né? No Insomnia. Mas na aplicação em si, a gente está sempre passando o e-mail e o token. Tipo, sempre passa. Mesmo, então, se tiver vazio, ele vai como vazio. Mas ele está sempre passando. Então não tem a opção da gente simplesmente tirar do header. Ele é sempre passado pro header. Mesmo que esteja sem nada. Aí isso parece um problema complexo, né? Mas na verdade ele é mais fácil de resolver do que a gente pensa. E pra gente resolver ele, a gente vai estar utilizando aqui mais algumas ferramentas que o próprio Devise fornece pra gente. Então, vamos criar o nosso método de logout? Tem uma parada que eu acho muito legal do Devise, que é esse método de current user. Que ele vai estar buscando aí o atual usuário, né, digamos assim. E esse aqui é utilizado em conjunto com o nosso token de autenticação. Então ele vai lá no nosso cabeçalho, ver o e-mail, a senha, e vai falar, opa, tá logado. Então, isso aqui é algo que a gente não vou explicar a fundo para vocês, quero mais que vocês assumam como verdade de que caso esteja alguém logado, ele vai chamar esse current user aqui. Então, current user, ponto, authentication token, o que eu vou querer fazer? Eu vou querer colocar esse token como new. E por que eu estou fazendo isso? Para ele resetar o token depois que eu chamar ele novamente. Então, primeiro eu vou deixar ele como new, vou dar aqui um save. Então agora eu vou dar um... E caso tudo ocorra bem, né, eu vou querer que ele mande um cabeçalho de OK, falando que esse logout aconteceu. Por enquanto só isso que eu quero. Que ele vá aqui no current user, deixe o token dele como new e coloque aqui, salve esse token como new e me mande um cabeçalho OK. Vamos ver se isso funciona? Antes da gente prosseguir, mas vamos ver se isso funciona como a gente quer que funcione, né? Então vamos criar aqui um novo request. Localhost 3000 API v1 admins logout. E adicionar esse método aqui nas nossas rotas. Aqui um método de logout. E é isso aqui que a gente vai querer fazer. Passando um e-mail ou tendo um usuário logado, eu quero que ele dê esse head como OK. E caso não tenha, vamos colocar aqui uma mensagem de erro, né? Só para ele não dar aquele erro esquisito do Rails. Então, rescue standard erro, ele já até dá um complete aqui pra gente. A gente inclusive pode copiar essa aqui de cima que a gente colocou.
Mas seria interessante a gente mudar para, ao invés de not found, talvez um bad request. E eu vou explicar isso aqui daqui a pouco para vocês. Então, vamos executar aqui o nosso método de logout. Aqui, ó. É current admin. Sim. Pode falar. Não, eu ia falar isso mesmo. Que era pra ser current admin. A gente às vezes vai tão na força do hábito que... Mas é bom que o Rails já avisa pra gente, ó. Você quer dizer current admin? Aqui, ó. Undefined method, ele deu um erro, ele retornou com o status de bad request e falou: opa, undefined method para authentication token para new class. Por quê? Porque eu não coloquei nada no cabeçalho indicando que ele está logado. A única forma que eu tenho de saber se ele está logado é se eu tenho o token ou e-mail aqui no cabeçalho. Então, o que eu vou fazer? Exatamente isso. Aqui no logout, no cabeçalho, eu vou adicionar os campos xadmin e-mail, xadmin token. E passar aqui esses tokens e esses e-mails. O que vocês acham que vai acontecer agora? Quando eu clicar nesse send? Deixa eu até colocar um método aqui. Pode falar sem medo, gente. Então o status de ok. Então, bora dali. Opa, peraí, falta só. Peraí, cadê? Logout, aqui. Beleza, mandei aqui o e-mail, mandei aqui o token. Batata. Xadmin token. Passando aqui o token da batata. Vamos mandar undefined method authentication token para new class. Ou seja, ele está dando aqui um erro falando, olha, ainda está dando que por algum motivo você não está conseguindo acessar esse token com esse e-mail e com esse token que você mandou, você não está tendo acesso ao administrador. Então vamos até renderizar aqui. E por que isso está acontecendo? É simples, pessoal. A gente não colocou aqui em cima, nessa application aqui, nesse arquivo, que a gente vai estar utilizando o token de autenticação para autenticar. Vocês lembram que a gente fez isso aqui de disciplinas? Aqui na lista linha 3, a gente precisa fazer a mesma coisa no de administrador. Pra gente conseguir, pra ele sacar, não, beleza, vou estar usando o token de autenticação para fazer essa autenticação. Então agora, vocês veem que o método index funciona como deveria. Agora o logout, a gente passou o e-mail e o token. Funcionou. Bacana, né? Ficou claro essa parte, pessoal? Do porquê antes estava indo e agora... O porquê antes estava funcionando e agora não tá? Ou ainda ficou meio nebuloso? Ou ainda fica meio difícil de formular uma dúvida? Eu acho que eu vou ter que ver essa aula no vídeo de novo. Não, ela é bem complicadinha. Essa linha aqui, essa Act as Token Authenticator Render, é o que fala para nossa aplicação que a gente vai, para quando ela rodar o método, ela buscar o cabeçalho, basicamente. É ela quem faz com que essas informações que a gente está colocando no cabeçalho meio que sirvam de alguma coisa. E aí, a gente tinha colocado antes ela na controladora de disciplinas. Mas essa aqui não está abrangendo o logout e o login.
Por isso que a gente teve que colocar essa linha aqui de novo. Você acha que agora ficou um pouquinho melhor? Tipo, deixa eu ver se eu consigo talvez mudar um pouquinho. Essa linha é o que garante com que essa informação aqui do cabeçalho, ela de fato tenha a utilidade de ser a nossa verificadora. Senão, ela é mais só uma coisa que você coloca lá e não fica assim, meio que sem propósito. Não, deu pra ficar um pouco mais claro agora. Mas acho que ainda mesmo assim eu vou precisar dar uma revisão. Não, Mas beleza. não é por causa de você não, porque a aula, essa matéria é um pouquinho mais complexa. Não, Essa ela parte. é demais, cara. Eu lembro que a gente, nossa, acho que assistiu essa aula umas 3 vezes uma vez, tipo, pra pegar tudo mesmo. Quando a gente tava E, mudando pra Rails API. Ela é bem complicadinha. e tentar fazer coisa mais prática também, né? Eu chego até a ter uma dúvida. Nessa parte de modo e controller, vocês indicariam algum local para fazer exercício ou algo do tipo? Além da lista que tem semanalmente? Cara, eu não conheço. Você conhece, Davi? Sei não. Mas eu acho que eu vou inclusive mandar essa pergunta no canal de dúvidas pra se alguém souber, mandar lá. Mas pode ter certeza que no trabalho final vocês vão fazer muitos modos e controllers. Então, então beleza. Aí, Gabriel, Pode falar. eu não sei se eu ia mostrar isso agora, mas só mostrar agora o login. Quê? Mostrar agora o login, tentar fazer de novo aí. Isso. Vamos fazer aqui o login então, pessoal. E aí vai acontecer uma coisa curiosa. Ele vai mandar a gente pro Rails. E por que ele mandou a gente pro Rails? Porque eu coloquei no início dessa tabela, no início dessa controller aqui, que ele vai servir como token de autenticação, né, para lidar com esses métodos. E aí, mas aí você se pergunta, mas espera aí, eu uso o login para ter acesso ao token de autenticação. Como eu preciso do token de autenticação para fazer o login? Parece algo, tipo, fica num ciclo infinito em que a gente não sai do lugar. E, bom, é exatamente isso. É um ciclo infinito que a gente não sai do lugar. E por isso a gente vai usar aqui uma diretiva. Como vocês puderam ver, é muito útil, sim, a gente ter esse token de autenticação. Mas não são todos os métodos que a gente precisa verificar se o cara está logado. Tipo, você precisa estar logado para fazer o login? Isso faz algum sentido para vocês? Tipo, já imaginou você entra na sua conta da Netflix, ela fala, opa, você não pode logar, porque você precisa estar logado. Aí você fica tipo, why? Ou você vai entrar no seu Facebook, vai colocar lá, sei lá, o seu e-mail e a sua senha para entrar no Facebook, você precisa estar logado para logar. Não parece fazer muito sentido. E aqui é a mesma ideia. Como eu disse, pensem no token de autenticação como algo que garanta que você esteja logado. Eu não quero garantir que eu esteja logado quando eu for fazer login. Porque é algo burro. Falando da maneira mais rudimentar possível. Então a gente vai utilizar aqui esse método only. Essa diretiva aqui, only. E o que a gente faz? Primeiro a gente vai abrir chaves. Abrir e fecha chaves. E aqui dentro a gente vai colocar os métodos dessa controller que a gente quer que a gente tenha essa verificação que o usuário esteja logado. Ou seja, a gente vai colocar aqui quais métodos o usuário precisa estar logado para acessar. Eu preciso estar logado para fazer login? Não preciso. Assim, se algum dia vocês se contemplarem com um site que, cara, precisa que você esteja logado para fazer login, por favor, fala com a gente que a gente já arranja uma lead nova. Mas não. O que eu preciso agora, para eu fazer logout, vocês concordam comigo que eu preciso estar logado para fazer logout? Não é? Tipo, não tem como você sair Sim, sem estar logado. Então a gente faz coloca aqui, sentido. logout. Agora se a gente rodar esse método de login, opa,
Ah, tá. Eu esqueci só de uma coisinha, pessoal. Volta aqui. O 2 pontos depois do only. Aqui ele tem que ficar coloridinho. Agora sim, se a gente rodar o login. Pronto. E olha só que curioso. A gente tinha deixado como nulo aquele token de autenticação. Inclusive, vocês podem ver, ó, que esse token aqui é diferente. Deixa eu... Meu Deus. Acho que isso aqui vai ficar um pouco confuso de ver. Aqui. Esse token que a gente recebeu bem aqui é diferente desse token que a gente recebeu aqui. Vocês estão conseguindo enxergar isso? Os tokens mudaram. Por que eles mudaram? Porque lá no nosso método de logout, a gente falou, deixa o token como new. E a gente deixou como new. Teve um momento que ele não teve token. Mas aí quando a gente chama esse objeto de novo, o device e o Simple Token Authentication criam pra gente outro token para ele. Com 30 caracteres e único, igual a gente pediu antes. Então vocês podem ver, ó, tokens completamente diferentes. E o que vocês acham que vai acontecer? Esse aqui é o token atual, é o token que funciona. Se eu utilizar o token antigo, deixa eu agora arrastar isso para cá para facilitar a visualização de vocês. Se eu usar o token antigo para tentar, por exemplo, chamar esse index aqui. E aí, você tá no Rails? Provavelmente. Que? Vai aparecer, e aí, você tá no Rails? Provavelmente. Exato. É como se eu tivesse errado o token, porque de fato eu errei o token. Todo mundo conseguiu acompanhar esse raciocínio? Se você não conseguiu, pode falar agora, gente. Sim, mas surgiu uma dúvida. Você falou que tem dois. O Rails, a extensão, ela acabou encriptando o new ou foi outro tipo de encriptou outra coisa? Peraí, Não entendi muito bem essa parte. o que fez a encriptação da nossa senha, você disse? Não, é que a gente teve dois tokens, né? Isso. Chegou a dois tokens. Aí um token em relação à senha, mas ela virou new, em um certo momento virou new e gerou outro token. Esse segundo token é em relação ao new, tipo, encriptaram o new e gerou esse segundo token? Não, o que aconteceu? A gente teve o primeiro token que foi criado quando a gente fez o login, para garantir que a gente estivesse logado, né? Que foi esse aqui. No entanto, a partir do momento que a gente fez o logout, a gente pediu para esse campo aqui do nosso administrador fosse zerado, ficasse como new. Aí quando a gente chamou ele de novo, as nossas chains que a gente tem lá, a Simple Token Authentication, junto do device, né? Eles fizeram um trabalho agora de substituir aquele new, eles criaram um novo token. E aí com isso a gente teve esse token agora, aqui do login. Que se a gente colocar ele aqui no lugar desse antigo token, ele vai garantir pra gente. Mas isso é algo que foi muito boa a sua pergunta, porque eu vou fazer isso aqui no console agora pra vocês, só pra vocês verem que isso que a gente fez, né? Vou guardar aqui, ó, o admin.last, que é esse batata 2. Isso que a gente fez aqui funciona também no console, né? Authentication Token. Chamei aqui o token de autenticação do meu administrador. Deixa eu dar um nome mais sugestivo do que é. Pronto. Até aqui beleza, né? Chamei ele aqui. Show. O que o método de logout faz? Ele faz com que eu zere esse campo do Authentication Token. Então se eu der aqui deixa eu só, setinha pra cima.
vai ser igual a new. Ele retorna new. O que isso quer Você dizer? escreveu A, não admin nesse segundo. Ah, obrigado, Padovese. É porque teve as duas variáveis que eu guardei, mas vamos colocar aqui no admin. Foi por força do hábito. Ele retornou new. Então o token de autenticação do meu admin está sendo new. A partir do momento... Aqui ó, new. Ele está aqui como new. A partir do momento que eu fizer login de novo, ele vai renderizar outro... Vai criar outro token de autenticação. Então, se eu for aqui, talvez no... Eu queria fazer esse login aqui, mas eu não sei se isso vai ser possível. Então, admin.last, chamar ele aqui, porque essa aqui é a nossa variável onde a gente guardou essa informação. Agora, se eu chamar esse objeto mais uma vez, ele vai criar outro token. Ah não, perdão. Ou seja, o token tá o mesmo, mas é porque a gente não deu um admin.save. A gente tem que salvar as mudanças que a gente fez na variável para elas ficarem salvas no banco de dados. Agora se a gente der um admin.last, vocês podem ver que esse token mudou em relação ao anterior. Gabriel, o que foi isso que aconteceu aqui? Recapitulando só porque deu esse errozinho aqui, acho que não ficou tão claro. Vou guardar aqui o admin.last na minha variável admin. Então se a gente olhar aqui, ele tem um token de autenticação. Então vou até puxar esse token aqui, né? Authentication token. Ele tem esse token aqui de autenticação. Vou chamar o método logout. Basicamente eu estou fazendo isso aqui. Estou colocando esse token como new. Ele vai até retornar vazio. E se a gente for olhar aqui o logout na nossa controller, o que eu faço depois de colocar o token como new? Eu salvo ele. Então a gente vai fazer a mesma coisa. Admin.save. Tá lá. Foi salvo a nossa admin. Agora se eu chamar outro ele mais uma vez, ele já criou outro token diferente. O device e o authentication token garantem que, por exemplo, um objeto que você criou sempre vai ter um token de autenticação. O nosso logout, basicamente, o que ele faz é resetar esse token para um token diferente. Ele zera ele, para no instante que ele salva, ele cria outro diferente. Ficou um pouco mais claro? Eu sei que no início deu aquele errinho porque eu esqueci de salvar, mas agora ficou mais claro o que acontece? Ficou bem claro agora. Pô, que bom. Então, pessoal, eu acho que essa já é a nossa aula de hoje. Deixa eu até ver, acho que já deu mais de 1h30 de aula, então eu queria até me desculpar por esse tempo estendido. Mas essa aula que é a aula de autenticação é uma aula extremamente importante. Vocês podem ver que é um conteúdo sim mais complexo do que o visto até agora, né? Ele é bem mais complexo do que o MVC tradicional que a gente vê. Ele aborda conceitos completamente novos, conceito de hash, conceito de token, conceito de criptografia, conceito de resetar, login, logout, todas as coisas que a gente não tinha encarado até agora, mas que à medida que vocês forem trabalhando mais, programando mais nisso, vai ficar algo mais palpável para vocês, acredito eu, vai ficar algo mais simples de ser feito. E aqui só um comentário antes da gente finalizar, é que isso aqui que a gente fez para o logout pode ser feito para quaisquer métodos. Então aqui nesse da disciplina, por exemplo, aqui eu coloquei que para você chamar um método aqui dessa controller de disciplinas, você precisa estar logado como administrador. Mas não necessariamente você precisa estar logado como administrador para fazer isso tudo. Eu posso colocar, por exemplo, que o administrador, só o administrador, pode ter acesso a criar e deletar uma disciplina.
Então você pode inclusive colocar múltiplos métodos aqui nesse only. Dessa forma, qualquer pessoa poderia ver todas as disciplinas, o que inclusive faz sentido, né? Para quem está mais avançado no curso, lembra aí do Matrícula Web, você não precisava ser um administrador ou estar logado no próprio Matrícula Web para ver, por exemplo, quais matérias estavam sendo ofertadas, quais matérias eram de quais cursos. Então, a gente pode fazer isso. Alguma dúvida antes da gente fechar? Então, é isso, pessoal. A gente ainda não coloquei nessa aula, tinha uma coisinha a mais, que era de a gente modificar a mensagem que manda na falha de autenticação. Mas acho que como essa aula já foram muitos conceitos novos, né? A gente já abordou muita coisa hoje. Acho que ia ficar coisa demais. E a gente já passou aí um pouquinho do tempo. Então, queria agradecer a todo mundo, todos vocês, a participação de vocês hoje foi show de bola. E pessoal aí que tá no YouTube, dá um like aí pra gente pra fortalecer. E é isso, vou parar aqui a gravação